Olá, aqui é Isa Minatel, eu sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites. Olha ele aí no TED em Vitória. E também diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. Vale a pena conhecer. Hoje é dia de vídeo aqui no canal Isa Minatel no YouTube. Inscreva-se e clica no sininho para sempre que tiver vídeo novo, você ser logo notificado e poder conferir o que a gente está trazendo aqui. A gente está fazendo a leitura comentada de alguns trechos do livro A Criança, de Maria Montessori. Se você quer ter esse livro em PDF no seu e-mail, é só olhar na descrição desse vídeo e seguir os passos. Não tem sorteio. Seguiu os passos, recebe o livro A Criança em PDF no e-mail, sem sorteio, tá bom? Vamos lá, nós vamos ler lá na página 154 o início da aprendizagem, a escrita e a leitura. Certo dia, vieram procurar-me 2 ou 3 mães e me pediram que ensinasse seus filhos a ler e escrever. Tratava-se de mães analfabetas. E como eu resistisse, Montessori achava que era demais para ela fazer ler e escrever as crianças. Ela não saberia isso. Ela não era da área da educação, lembra? Ela era médica. E insistiram em tentar convencer-me. Foi então que ocorreram os fatos mais surpreendentes, porque o que eu ensinei às crianças de 4 a 5 anos de idade foram apenas algumas letras do alfabeto, que mandei a professora recortar em cartolina. E mandei também recortá-las em papel de lixa, para que as crianças as tocassem com a polpa dos dedos e adquirissem um sentido da maneira de escrevê-las. Arrumei-as em seguida em alguns quadros, agrupando as letras de formatos mais semelhantes, a fim de tornar uniformes os movimentos das pequeninas mãos que deveriam tocá-las. Aí você entende a origem do material montessoriano de letras de lixa. Até hoje se usa. Um dia, surpreendi um menino que perambulava sozinho, repetindo consigo mesmo: para fazer Sofia é preciso um S, um O, um F, um I e um A. E repetia também os sons ou sílabas que compunham a palavra. S, O, F, I, A, S, O, F, I, A, S, O, So, F, I, Fi, A. Consequentemente, efetuava um estudo, analisando a palavra que tinha em mente e procurando os sons de que era composta. Com o interesse íntimo de quem faz uma descoberta, dava-se conta de que cada um dos sons correspondia a uma letra do alfabeto. Com efeito, no que consiste a escrita alfabética, senão em fazer um sinal corresponder a um som? Então, o menino sozinho estava conseguindo fazer esse estudo, essa relação. Uma vez estabelecido o alfabeto, deve derivar-se logicamente dele uma linguagem escrita, que é uma consequência natural. Para isso, é necessário que a mão saiba traçar os sinais. Ocorreu que um dia um menino começou a escrever. Então, por estudar as letras e fazer os movimentos com a mão nas letras de lixa, eles aprenderam os movimentos das letras que compunham as letras, aprenderam o alfabeto. Ocorreu que um dia um menino começou a escrever. Ficou tão maravilhado que se pôs a gritar: escrevi! Escrevi! E as crianças correram para rodeá-lo, interessadas, fitando as palavras que o colega traçara no chão, servindo-se de um pedaço de giz branco. Eu também! Eu também! Gritaram outras crianças, afastando-se a correr. Iam procurar meios para escrever, e alguns se juntaram diante de um quadro negro. Outros estenderam-se no chão, e assim começou a desenvolver-se a linguagem escrita, como uma explosão. De tanta intimidade com o movimento das letras de lixa, as crianças aprenderam a escrever. Aquela atividade inexaurível, as letras de lixa e os sons que elas produziam, né? Claro. Foi realmente como uma catarata. As crianças escreviam em toda parte, nas portas, nas paredes e até mesmo em casa, nas côdeas de pão. Tinham cerca de 4 anos de idade.
A descoberta da escrita era um fato imprevisto. A professora me dizia, esse menino começou a escrever ontem, às 3 da tarde. Era impressionante. Olha o que Montessori está dizendo, gente, que as crianças, quando expostas ao conhecimento, o adquirem, né? De uma maneira muito impressionante. E outra coisa incrível, as crianças começaram a escrever nos muros, nas paredes, no chão, nas portas. Você ouviu alguém impedindo as crianças de fazerem isso? Não, né? Ah, tá. Só para perceber se você ouviu a mesma leitura que eu ouvi. Fica a dica, né? Muito interessante. Não estou falando para deixar rabiscar a casa toda, não, mas assim, fica a dica. Quantas vezes a gente briga pelo rabisco sem considerar o que é o rabisco, né? O que foi que aconteceu ali. Enfim, ficamos verdadeiramente abismadas, como diante de um milagre. Todavia, quando apresentávamos livros às crianças, estes eram acolhidos com friezas, como objetos com belas figuras, por certo, mas que as distraíam da coisa apaixonante na qual tudo se concentrava, a escrita. Ou seja, as crianças tinham aprendido a escrever e não a ler. Aprender a escrever antes de aprender a ler é uma característica da pedagogia montessoriana. Viu? É que muito interessante isso, muito interessante. Alguns pais tiram os seus filhos da escola montessoriana porque acham que tem que aprender a ler primeiro. O amiguinho, o vizinho, o sobrinho já sabe ler porque está numa outra escola e a criança na escola montessoriana ainda não está sabendo ler e ele tira da escola. Não faça isso. Ele vai chegar, porque ela aprende primeiro a escrever e depois a ler. É assim mesmo. Por muito tempo procuramos atrair para os livros o interesse das crianças. Era impossível até mesmo fazê-las compreender o que fosse a leitura. Assim, guardamos todos os livros à espera de uma ocasião mais propícia. Olha que impressionante. Montessori está dizendo, quando a gente insistiu, a gente viu que não havia interesse das crianças, nós tiramos de cena. Nós guardamos. Olha que aprendizado, gente. Quantas vezes a gente fica insistindo, batendo numa mesma tecla com a criança alguma coisa? Ela está dando sinais de que não é agora. Calma! Calma! Mas o primo tem uma idade igual e já sabe ler. Mas o vizinho é um ano mais novo e já sabe ler. Calma! Calma! Montessori ensina o respeito às crianças. Ela diz: assim guardamos todos os livros à espera de uma ocasião mais propícia. Também não liam a escrita manual. Era raro que uma delas se interessasse por ler o que a outra escrevera. Consequentemente, dir-se-ia que não sabiam mesmo ler aquelas palavras. Muitas crianças viravam-se para fitar-me, admiradas, quando eu lia em voz alta as palavras por elas escritas, como se indagassem: como sabes? Só depois de 6 meses começaram a entender o que era leitura. E mesmo assim, apenas associando-a à escrita. Deviam acompanhar com os olhos os sinais que minha mão traçava sobre o papel em branco e, desse modo, perceberem que assim eu transmitia meus pensamentos como se falasse. Logo que captaram nitidamente a ideia, passaram a pegar os pedaços de papel nos quais eu escrevia e os levavam para algum canto isolado procurando lê-los. Faziam-no mentalmente, sem emitir qualquer som. Percebia-se que tinham compreendido pelo sorriso repentino que lhes distendia os rostinhos contraídos pelo esforço. Depois, colocavam-se em movimento de um pulo, como se impulsionados por uma mola oculta. Pois cada uma das minhas frases era uma ordem. Montessori coloca entre aspas, como se eu dissesse em voz alta: abra a janela, ou venha para perto de mim, etc. E assim se iniciou a leitura, que se desenvolveu posteriormente a frases compridas que davam ordens mais complexas. Com efeito, quando chegavam visitas, muitas das crianças que antes quase se excediam nas saudações vocais passaram a ficar caladas. Levantavam-se e iam escrever no quadro negro: fique à vontade, obrigado pela visita. Elas entenderam que a escrita era uma forma também de representar a linguagem falada. Porque elas entenderam para que escrever, né? Porque muitas vezes a gente simplesmente tem que aprender a escrever e a criança não sabe nem para quê. Recentemente, em conversa com uma amiga, ela me disse assim: meu filho falou que não precisa aprender a ler e escrever, Isa, porque ele disse que vai trabalhar lá no sítio com o avô dele
e que tem um funcionário lá do sítio que faz um monte de coisa legal, que ele adora alimentar os bichos e fazer um monte de coisa e não precisa ler nem escrever porque ele não sabe ler nem escrever. Então ele não precisa também aprender a ler e escrever, já que o funcionário lá não sabe. Olha só. Né? Então as crianças começam a aprender sem saber o sentido daquilo. E aqui não. Elas estavam exatamente sabendo o sentido de que era a representação do que estava sendo falado de maneira escrita, silenciosa. Elas foram percebendo, foram captando isso. Certa vez falava-se de uma grande calamidade ocorrida na Sicília, Itália. Lembra que Montessori é italiana? Onde um terremoto destruíra inteiramente a cidade de Messina, fazendo centenas de milhares de vítimas. Eu morei na Sicília, a propósito, por um ano. Um menino com cerca de 5 anos levantou-se e foi escrever no quadro negro. Começou assim: não gosto de... Nós o observávamos, supondo que desejasse deplorar a catástrofe. Em vez disso, ele escreveu: não gosto de ser pequeno. Que estranha reflexão! Mas o menino continuou a escrever: porque se fosse grande, eu ia ajudar. Não só fizeram uma pequena composição literária, como também revelara seu bom coração. Olha o que acontecia. Os meninos ficavam tão comovidos de saber escrever e eram tão sensíveis com o outro, com o que estava acontecendo com o outro, que ele expressou praticamente uma poesia. Não gosto de ser pequeno nesse momento, porque se fosse grande eu ia ajudar. Olha que coisa maravilhosa, que profundidade. Mais tarde, ocorreu um fato surpreendente. Enquanto preparávamos o material para ensinar o alfabeto impresso da letra de imprensa e repetir os testes com os livros, as crianças começaram a ler todos os impressos que existiam na escola, inclusive alguns realmente difíceis de decifrar, como um certo calendário onde estavam impressas palavras escritas com letras góticas. Ao mesmo tempo, os pais vieram queixar-se de que as crianças paravam na rua para ler os letreiros das lojas e não era mais possível andar ao lado delas. 2 coisas interessantes. Primeiro, aprendeu a ler de uma forma, uma certa letra, consegue ler praticamente todas as outras e isso é incrível e é assim mesmo que acontece, experimentei com o meu filho. Segundo, os pais foram reclamar porque as crianças ficavam parando para ler os letreiros das lojas e as placas na rua. Ô, gente, por que a gente não sabe nada mesmo sobre criança e sobre educação? Por que a gente não respeita o aprendizado da criança? A gente reclama disso. E eu me incluo, tá? Eu me coloco. Se você assistiu os vídeos anteriores, você vai lembrar de um que eu confessei que eu cheguei uma vez de uma caminhada, de um passeio com a minha criança, reclamando que ele parava em tudo. Como a gente é ignorante quando se trata da educação infantil. Vamos mudar esse quadro, se Deus quiser. Demasiada pressa de nossa parte em explicar os caracteres impressos anularia esse interesse e energia intuitiva. Uma intempestiva insistência em fazer ler as palavras nos livros, lembra que Montessori falou que tentaram fazer com que as crianças lessem os livros e desistiram? Ela está dizendo aqui, se a gente tivesse insistido muito, seria igualmente uma intervenção negativa, que por uma finalidade sem importância, diminuiria a energia daquelas mentes dinâmicas. Olha que loucura, hein? Quantas crianças foram obrigadas a ler e a aprender a ler e a ler livros que não queriam e hoje dizem que não gostam de ler, que não gostam de estudar. Quantos adultos acreditam que não gostam de ler? Não existe ninguém que não goste de ler. Não existe. Se você pegar um livro de um assunto que te interessa, você vai gostar de ler. É impossível não gostar de ler. Impossível. E assim, os livros permaneceram por muito tempo nos armários. Só mais tarde, as crianças se puseram em contato com os livros. Começou com um fato deveras interessante. Um menino chegou à escola muito excitado, ocultando na mão um pedaço de papel amarrotado e segredou a um colega. Adivinha o que está nesse pedaço de papel? Nada. É um pedaço de papel rasgado? Não. Tem uma história. Uma história aí dentro. Isto atraiu uma multidão de pequenos interessados. O menino apanhara o papel num monte de lixo e pôs-se a ler. Leu a história. Então as crianças compreenderam o significado de um livro. Depois disso, pode-se dizer que os livros foram saqueados. Muitas crianças encontraram uma leitura interessante e algumas arrancavam a página e a levavam para casa.
Aqueles livros, a descoberta de seu valor foi deveras perturbadora. A ordem e tranquilidade habituais foram alteradas e fazia-se necessário disciplinar aquelas mãozinhas frementes que destruíam por amor. Olha o que Montessori está dizendo, que quando a criança ficava tão apaixonada pelo livro, ela arrancava a sua página para levar embora. Elas destruíam por amor. Olha que visão mais incrível de uma ação intempestiva da criança. Mas ela, claro, não deixava destruir o livro. Então ela disse que aquelas mãozinhas eram disciplinadas, né? Provavelmente, não sei como, ela não diz aqui, né? Mas provavelmente Montessori segurava a mãozinha que estava arrancando o livro, explicava, né? É muito comum a gente dizer assim numa sala de aula montessoriana: aqui nós conservamos o material, aqui nós guardamos o livro inteiro para que outra criança possa ler. Aqui nós fazemos assim: segura a mãozinha, segura, né? Não vai rasgar, mesmo eu entendendo que é uma ação de amor. Gente, Montessori é muito maravilhosa, né? É um ser humano muito iluminado, muito à frente do seu tempo, muito acima da média. Ela vê com olhos que ninguém vê. Ela é muito incrível. Eu sou muito apaixonada, muito encantada por esse olhar sobre a infância, sobre a criança, sobre as mãos da criança, sobre até a atitude considerada negativa da criança, que precisa ser disciplinada, mesmo assim é vista como uma atitude de amor, porque é isso que a criança é, amor. Um beijo grande, obrigada por nos acompanhar. Clica no sininho para receber as notificações depois de ter se inscrito no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras famílias e, se você quer o livro A Criança em PDF, só olhar na descrição desse vídeo, onde fica escrito lá embaixo da telinha onde está exibindo o vídeo, e você segue as regras e vai receber o PDF do livro no seu e-mail, sem sorteio, tá bom? Lá no Instagram pode seguir também, @isa.minatel e @canal Mundo em Cores. Vai lá no canal Mundo em Cores conhecer o curso Montessori em Casa. Muita gente fala, aqui na minha cidade não tem escola montessoriana. Então, bora fazer a filosofia montessoriana em casa. Pelo menos em casa a sua criança vai ter esse grandioso aprendizado que é a filosofia montessoriana. Um beijo grande e até o próximo vídeo.